A graça que não te transforma, ela não te salva. Aleluia. Amém? Amém. A graça que não te transforma, ela não te salva. Verdade. Hoje nós vamos falar um pouco estudar um pouco e aprender um pouco sobre um homem que foi um divisor de águas no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele trouxe sobre a vida dos cristãos um momento solene, um momento profundo e um momento de grande aprendizado. E esse versículo em si, ele é carregado de muita revelação. Porque quando nós lemos o primeiro versículo do primeiro capítulo, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. Então já subentende-se que ninguém pode fazer nada por conta própria. Quem é chamado recebe o chamado de Deus. Quem é chamado por Deus vai exercer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. Bendito seja Deus. Sabe por que nós estamos vendo muita coisa caindo na internet? Porque o homem levantado por homem, ele não subsiste. Mas o homem levantado por Deus, ele não cai. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não é destruído, porque é a unção que nós carregamos, a unção para aquele que Deus escolheu. E há uma diferença do que serve e do que não serve. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está falando com um grupo seleto de pessoas. Paulo está falando com a igreja de Corinto. Aleluia. Não era uma palavra para todo mundo, era uma palavra para a igreja, para quem sabe o que está fazendo dentro da igreja, para quem sabe o que veio buscar dentro da igreja. Bendito seja Deus. Aleluia. E ele está dizendo para esse grupo que o Senhor vai fazer aquilo que eles nunca viram com os olhos, que eles não ouviram com os ouvidos, e que nunca penetrou no coração humano, nunca fez sentir. Paulo, eu fui estudar um pouco sobre Paulo, era mais ou menos da minha altura, 1,5 m, calvo por natureza, bravo. Aleluia, Jesus, aleluia. Um homem que carregava o evangelho nos ombros sem olhar para trás. Um homem que foi de suma importância. Ele não conviveu com Cristo, não ceiou com Cristo, mas o encontro com Cristo marcou a sua trajetória. Aleluia. Então, nós não temos desculpa para não servir a Deus. É verdade. Nós não temos desculpa para não receber dons espirituais. Nós não temos desculpa para não viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver e posso viver e posso receber. Bendito seja Deus. E a palavra vai dizer que esse homem, ele vai usar em um tempo para dividir o mundo em dois. Um evangelho antes de Paulo e um evangelho depois de Paulo. Havia antes de Paulo um cristianismo que nós conhecemos como teologia do cristianismo judaico ou judaísmo cristão. Uma miscigenação de religiões. Mas é Paulo que ele vem para sistematizar a fé cristã que a gente conhece. Aleluia. Ele vem bater o martelo do que é espiritual e que se manifesta sobre a terra, sobre toda a carne. A revelação da plenitude, do carisma do Espírito Santo, é Paulo que dá a doutrina da pneumatologia, que fala sobre o quê? A doutrina do Espírito Santo. Aleluia. Foi o cara que mais conheceu o mundo espiritual, foi o apóstolo Paulo. Nem os discípulos que andavam lado a lado com Jesus viveu o que ele viveu. Então não significa que ainda que você não tenha o dom que a outra pessoa tem, que você não recebeu o que a outra pessoa recebeu, não é justificativa para você não se elevar no mundo espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Deus. Aleluia. Em produzindo, em pequenas palavras, Deus deu a Paulo a graça do pacote completo do poder e da autoridade. Não foi Pedro, não foi João. Pedro e João e alguns outros dos discípulos ministraram e militaram em alguns dons do Espírito Santo, mas somente Paulo militou nos 9. Bispa, por que você fala que ele militou nos 9? Porque é ele que vai desencadear a explicação e o discernimento dos 9 dons espirituais. Glória a Deus. É ele que ensinou a nós como ganhar a presença do Espírito Santo com comportamento, com oração, a ser uma bomba atômica para destruir as portas do inferno,
aqui. E foi tremendo o que Deus começou a fazer aqui antes do culto começar. Verdade, Pai. Aleluia. Porque andar com Deus é o pré, é o durante, é o pós. Aleluia. Glória a Deus. E hoje a igreja não quer orar. Aleluia. A igreja quer oração. A igreja não quer pagar preço para orar. A igreja não quer tirar um período de oração. Se ora 2 minutos já está cansado. Mas se você pegar no seu celular e olhar os seus dados, com quanto tempo você fica na internet, vai dar 4 horas, sim. Vou botar no mínimo 4 horas. Verdade. Aí você não consegue tirar esse período. Senhor, eu preciso, eu quero ter dom de discernimento de espírito. Aleluia, Jesus. Sabe por que a gente está sendo muito enganado? Porque não está enxergando com os olhos espirituais. Se você tem um dom de discernimento do espírito, você não é enganado. Você sabe tudo o que está acontecendo. A pessoa acha que está te enganando, acha que está fazendo alguma coisa ali, Deus está dizendo, eu não estou aí. Aleluia. Falar em línguas estranhas já está dentro de nós. Tudo aquilo Aleluia. que o céu já derramou sobre nós, basta eu e você ativar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Eu vejo Deus nos detalhes. Eu sou fruto de milagre. Eu vivo milagre. Aleluia. Um dia eu vi alguém operando no dom de maravilhas. Eu falei, eu quero. E eu busquei por isso. Amém, Jesus. Eu fui para um monte. Eu passei 90 dias orando por um dom. Aleluia. Eu falei, eu sei que o Senhor não me entregou, mas já está aqui dentro. Porque eu vim de lá e tudo que tem lá pertence a mim também. Amém. Eu quero, eu desejo. Glória a Deus. E o Senhor, pela misericórdia, me concedeu. E assim Deus foi desenrolando. Dons de cura, manifestação do Espírito Santo, variedade de língua estranha. Aleluia. Gente, nós não somos uma pessoa diferenciada. Nós somos pessoas comuns. Mas a diferença de quem tem acesso e de quem não tem é a busca. É a vida, é a renúncia, é a santidade. Aleluia, Jesus. E nós sabemos isso porque Ele ensinou para nós. As 2 cartas que Ele escreve à igreja de Corinto. É tremendo. Se você for estudar sobre o que Paulo viveu e sobre como ele sobreviveu. Nós estamos num período onde o crente não quer passar luta, não quer passar prova. E o que vai te dar experiência com Deus são as lutas. A luta é para você passar, a prova é para você ser aprovado. Para de murmurar, comece a glorificar. Senhor, eu quero confundir Satanás nessa luta. Eu quero mergulhar, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu estou entendendo, Jesus, porque eu vim nessa noite. Já tem 3 dias que eu estava em casa enferma. Eu não tinha força para levantar da cama. Os afazeres domésticos para mim estava muito complicado. Suando frio, febre, tontura, ânsia de vômito, guerras. Eu falei, Ele não vai me vencer. Senhor, tem algo grande. Cada vez que a gente vai mudar de ciclo, cada vez que há algum derramamento novo na nossa vida tem para chegar, as guerras vão se intensificando. E não é que você vai se entregar, não é que você vai murmurar. Foi os dias que eu mais orei, foi os dias que eu mais dobrei o joelho, foi os dias que eu mais clamei, foi os dias que eu mais chorei, foi o dia que eu mais disse, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai doer o osso, vai passar, vai doer a carne, vai passar, mas a glória do Senhor vai ser manifesta sobre a minha vida e através dela. Assim tem que ser na sua vida, bendito seja Deus. Glória, glória. E uma igreja que estava lá na cidade da Grécia, na cidade de Corinto, uma das maiores cidades gregas do mundo antigo, uma cidade carregada de idolatria, de pensamentos filosóficos, de pessoas dadas à extrema beleza, dadas ao conhecimento. Os gregos sempre foram uma civilização acima da média. E até os dias de hoje, quando passa um homem bonito, alguém, às vezes a gente já pensa, já diz, ali vai um deus grego. Por quê? Porque a Grécia simboliza beleza, a Grécia simboliza conhecimento, a Grécia simboliza o poder, a autoridade, riqueza. Bendito seja Deus. Aleluia. E até hoje, as pessoas sempre vão atrelando a beleza a alguma divindade. A gente vai assistir alguns filmes que Hollywood às vezes começa a colocar, fala de Zeus, de Ares, Poseidon, Hércules, Hermes, Teseu, fora as deusas, né? Afrodite, que era uma das mais belas beldades, divindades daquela época. Os gregos, eles tinham isso, eram belos e inteligentes, bendito seja Deus. Aleluia. São eles que inventam a filosofia, filo, amor. Sofia, sabedoria. Amor a sabedoria. Amém, Jesus. É de lá que vem Platão,
É de lá que veio Aristóteles, Sócrates. Como se prega para um povo desse? Tem que ter muita autoridade. Tem que ter certeza que Deus é na vida, bendito seja Deus. Glória, glória. Então foram eles que inventaram tudo isso. E essa tríade é perigosa. Faculdades aí, diga que eu diga, quem estuda filosofia na faculdade, eles até hoje, eles perturbam o pensamento. Com toda a inteligência, com os textos que para entender, meu Deus. Então a cidade mais poderosa da Grécia não era Atenas. Atenas era a capital intelectual, mas a maior era Éfeso, que foi colonizada e fundada pelos gregos. O apóstolo Paulo vai plantar uma igreja extremamente poderosa. Aleluia! E todos os países que queriam manter comércio naquela época tinham que passar por Éfeso, porque ali tinha um porto, o porto de comércio. Então ali tinha um fluxo de gente muito grande, a cidade era populosa, a cidade era rica. É muito fácil você ganhar Jesus para alguém que não tem conhecimento. É muito fácil você ganhar Jesus para alguém que está passando por um problema financeiro. Eu não digo fácil no sentido da palavra de facilidade, mas eu estou falando de argumentações. É muito fácil você pregar para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, porque quando você começar com a eloquência, quando você começar a falar, ela vai calar. Então, o que acontece? A sua argumentação vai fazer a pessoa calar. Então, o que eu estou dizendo? Ele foi um grande herói do Novo Testamento. Ao invés dele ir para Israel, a sua terra natal, ele vai para um lugar completamente difícil, complexo, aonde a população, ele podia, por exemplo, ir para ali o Egito, que ficava no norte da África, que era um país menos populoso, com menos recurso. Ele ia abrir uma igreja, ia ficar estrondoso, seria menos difícil, porque a obra nunca é fácil. Mas ele resolve ir para a Grécia, evangelizar a um lugar onde tinha o seu próprio panteão de deuses, aonde a idolatria era firmada, aonde a inteligência era o Deus deles, aonde a medicina era o Deus deles, aonde a beleza imperava, aonde aparentemente não tinha defeito, não tinha necessidade de nada, onde eles tinham o seu próprio céu, o Olimpo. Como que você vai pregar para alguém desse naipe? Como que você vai pregar para um povo desse tipo? Bendito seja Deus. Aleluia. Como é que você vai converter? E quando eu leio o capítulo 2 da primeira carta de Coríntios, em uma visitação da igreja, ele diz assim: irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhe o mistério de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem. Porque alguém chegou para ele e disse: nossa, a sua palavra, quando tu veio ter convosco, você nos ganhou pela sua eloquência, você nos ganhou pela sua sabedoria. E aqui ele começa a explicar, porque pode deixar claro em todas as epístolas de Paulo, você nunca vai ver Paulo tentando se sobressair à frente de Cristo. Ele sempre vai colocar Cristo à frente de todas as coisas. E ele diz assim: não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Ou seja, através do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder do nome do Senhor. Foi Ele que me trouxe, foi Ele que me usou. Eu nada sei comparado a tudo que vocês sabem, mas o que eu ministrei foi através do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Quando você ministra da boca para fora, é uma coisa. Quando você ministra dentro do Espírito, é outra. Aleluia. E é isso que ele estava dizendo, que foi a presença do Espírito Santo e os dons ainda que ele tem para doar para a igreja. Aleluia. Então eu descobri que tanto a primeira carta quanto a segunda não era uma carta de ensino, eram cartas de memórias. Aleluia, Deus. Paulo não está escrevendo cartas para nos ensinar ou para fundar uma igreja. Essas cartas foram escritas quando Paulo já havia passado por lá 20 anos atrás. São experiências escritas, vividas. Muitos dizem assim: qual é o espinho da carne de Paulo? Gente, um homem para largar tudo, uma mulher para largar tudo, para ter uma vida de renúncia, você acha que é fácil?
E eu não estou falando de desejos da carne. Eu estou falando de coisas que a gente fez lá atrás. Porque Satanás, ele é mestre em trazer a nossa consciência, em perturbar o nosso sono, trazendo todo o passado ao nosso presente. Paulo, uma das tormentas era as pessoas que ele havia matado e perseguido. Ele era o maior perseguidor. Por isso que quando Jesus chegou à frente dele, ele disse assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a mim e a você não está perseguindo a nós. Quem persegue a mim e a você persegue ao Senhor. Aleluia. Se Ele nos chamou, Ele se responsabiliza. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, quantas tormentas ele não lembrava, ele não passava. Tem alguns relatos aqui de Paulo que você for aprofundar, se você for estudar a história dele. Quantas pessoas ele matou, ele apedrejou, ele botou na prisão, e quantas das vezes ele foi preso. Ele viveu tudo aquilo que ele fez os outros viverem. Então Satanás, ele traz isso para nós. A gente sabe que existe uma consequência, mas ele vai trazendo como se fosse carga de culpa. Só que quando a gente já veio para Cristo, houve o que? Perdão. Amém. Então o que passou ficou para trás. Ele quer trazer a tormenta. Então nós precisamos viver para frente, que o alvo é Cristo. Passou, Senhor, eu sei que eu errei, mas me perdoa. Era um homem nato, um homem cheio da graça, um homem que reconhecia que era pecador, que era fraco e que precisava da presença do Senhor. E foi o homem que mais mergulhou no mundo espiritual, diga-se de passagem. Então, quando Paulo, no ápice da sua juventude, possuído pelo Espírito Santo, quando ele entrou na Grécia e expulsou de lá os deuses da Grécia, ali você vai ver lá quando está escrito em Atos 19, os feiticeiros, eles vinham para trazer as fórmulas de encantamento, seus livros de bruxaria. Mas quando Paulo chegava, as entidades não desciam. É verdade, Jesus, aleluia. Glória Quando Paulo chegava, aleluia, as obras de bruxaria não se manifestavam. Porque o que havia sobre a vida de Paulo era maior do que Zé Pilintra, Exu Caveira, macumbaria, feitiçaria, voodoo, magia negra, umbanda, quimbanda, inferno. Deus é maior do que tudo aquilo que não presta. Deus é maior do que Satanás. Tem gente que está perdendo tempo com o inferno e está esquecendo que tem um céu sobre a cabeça, que tem um Deus dentro de você. A gente olha tanto para coisa ruim, para dor, para luta, é Satanás, tudo é Satanás. Não! Senhor, não quero saber. Vai sair daqui, não vai nem manifestar. Eu chegava num lugar e digo: meu Deus, eu sei que o Senhor me levantou para repreender, para libertar, mas tem hora que não dá. É gente que revira o olho e começa a manifestar. Não baixa que não vai descer. Aleluia. Glória a Deus. Autoridade já nos foi dada. Aí o povo é porque quer ser. Não, eu já tomei posse. Ele já me disse que ele já me deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Aí eu vejo as coisas acontecendo na minha casa, eu vou ficar calada, dormindo. Aí eu vou chamar o pastor para vir aqui. Aí eu vou chamar não sei quem, aí eu vou fazer não sei o que. É tanta corrente, é tanta coisa. E você esquece que você veio de lá, que você tem um pezinho no céu, que você foi feito pela obra das mãos do Todo-Poderoso e que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Para de procurar outras coisas, para de procurar outros meios, vai debaixo da graça, vai na autoridade do nome do Senhor, vai buscar os dons que aí estão dentro de você. Você já se perguntou quantas vezes você senta aqui na igreja, ou você que está aí na sua casa? Às vezes seu marido pode ser um futuro profeta, a sua esposa pode ser uma futura profeta, alguém que tem um dom de maravilhas. Você não sabe o que Deus vai fazer na caminhada. Eu comecei jovem, para a glória de Deus. Se eu pudesse ter vindo antes. Comecei uma menina que não sabia nada, que errou, meteu os pés pelas mãos, continua errando, vou continuar errando, mas o Senhor vai me dar graça para cada dia me consertar. Porque a graça não é para quem é forte, a graça é para quem é fraco, a graça é para quem depende da dependência do Senhor. Bendito seja Deus. Então quando Paulo chegava, as entidades não tinham coragem de chegar. E a palavra vai dizer que o que estava dentro de Paulo era tão poderoso que eles tiveram que arrumar outro continente. Queimaram os livros, foram para outro lugar. Aleluia. É aquela parte: eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Jesus, mas e você, quem é? Aleluia. Então nós somos quem? Quem é você? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com cada culto, cada palavra que está sendo implantada? Vocês acham? Até quando vocês vão ter oportunidade para vir no culto? Até quando? Jesus está às portas. Jesus está voltando, gente.
Aleluia. Jesus está voltando. E não é historinha de conto de fada, não. O Senhor está às portas. Hoje pode ser o nosso último culto. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E eu vou dizer algo para você. Se você veio com o coração aberto, dizendo, fala, Senhor, que teu servo e tua serva ouve, você vai receber. Em nome de Jesus. Você vai receber. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Glória. Algo extraordinário. Em nome de Jesus. Você não pode ser impedimento na vida dele. Aleluia. Tem muito choque aí. Tem que ter sabedoria. Tem que deixar Deus. Deixa Deus, não impede. Tem que buscar. Desce. Desce porque Deus vai entrar. Você vai ser pego pelo Espírito Santo. Deus vai se apoderar de você. Aleluia, eu creio. Esse pensamento, se eu pudesse viver. Se eu fosse um dele, você é. Em nome de Jesus. Quem tiver aqui disponibilidade, quiser ser um Paulo nessa noite, se colocar como um cargo, na porta para ser cargo, para ter esse cargo de vocação, o Senhor está aqui para dispensar. Tanto nós que estamos aqui como quem está aí do outro lado, bendito seja Deus. Às vezes a gente se sente um peixe fora d'água e não sabe o que é. Às vezes a gente tem um sentimento diferente dos outros. Enquanto alguns querem ir para farra, a gente quer orar. Enquanto uns querem balada, a gente quer ficar quieto. Enquanto uns estão lendo não sei o que, pornografia, a gente quer ler a palavra. A gente fica assistindo culto, ouvindo louvor. Já é a presença do Senhor te instigando. Já é a presença do Senhor te chamando. Aonde o pecado superabunda a graça, Deus só chama pecador, porque Ele perdoa o pecado. E Ele não olha pela multidão dos nossos pecados, mas pela sua multidão intensa de amor sobre nós. Bendito seja o Senhor. Eu estou aqui para te dizer, se você se candidatar a essa vaga, tem vaga aberta. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem vaga. Glória, Tem vaga, 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 tem vaga aqui, tem vaga aí, tem vaga. Aleluia. Eu digo, Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer nessa noite, mas me dá uns pau naquele lugar. Me dá uns pau, levanta uns pau naquele lugar nessa noite. Enche eles da graça, batiza com o Espírito Santo, coloca sede da tua presença, que eles venham sentir o que eles nunca sentiram na vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas bispa, como é que a senhora tem tanta certeza que Deus vai fazer isso comigo? Olha pra mim. Eu não podia ouvir uma latinha batendo, era o que minha mãe dizia. Eu ouvia uma latinha batendo, eu já estava atrás. Eu gostava de farra. No bom sentido, nunca fiz mal pra ninguém, só pra mim mesmo. Eu era muito impetuosa. Eu não me dominava. Eu acreditava em tudo que fosse fora do plano de Deus. Eu sabia que tinha um Deus, mas eu não conhecia esse Deus. Uma improvável que não conhecia muito da vida. Alguém que com 24 anos levantou a mão e disse, eu aceito, eu confesso. E de lá pra cá uma grande história Deus vem fazendo. Amém. Vocês acham que o tempo todo foi assim? Foi não. Eu dei trabalho. Muito trabalho. Louvado seja Deus pelos meus pastores. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelas irmãs de oração. Louvado seja Deus por aqueles que ainda pagam preço pelas almas. Amém. Eu sou fruto da oração de alguém. Eu sou fruto do investimento do joelho de alguém. E assim como eu tenho investido o joelho na vida de vocês, oração na vida de vocês, eu creio que futuramente ou daqui uns dias vocês estarão melhores do que eu, sendo mais usados do que eu, de uma forma mais tremenda do que Deus me faz me usar. Eu não tinha capacidade nenhuma para poder estar aqui hoje, porque a gente nunca está pronto, é Ele que capacita, é Ele que vai dando graça. É Ele que vai revelando, é Ele que vai tirando o sono. Às vezes a gente está com sono na madrugada, faz um chá para dormir, é Deus te incomodando, vai ler a palavra, vai orar. Aí eu estou com insônia, então vai orar. Amém. Na hora que tu começar a ler a palavra, tu vai ver, Senhor, é mistério, eu quero mistério. Se revela a mim, eu sempre fui muito petuosa mesmo, pois eu quero. O Senhor me chamou, pois eu quero viver o que esse povo aí está vivendo. Aleluia. Aleluia, Deus. Entendeu? Então, Deus me escolheu. E de lá pra cá, Ele vem me capacitando. Amém, Jesus. E eu digo a você que eu não me arrependo. Aleluia. Porque quem vive debaixo da cobertura extraordinária do Senhor não tem como viver diferente. Não tem como não viver milagre. Não tem como não viver livramento. Não tem como não viver o céu na terra. Em nome de Aleluia. Às vezes eu ouço assim, tu é bem estranha. Eu sei que eu sou. Eu sei que sabe que eu pareço doida, mas é estranho. Essa foi a palavra, né? Isso foi uma ovelha. Eu digo, mas tá corajosa. Quer descer os degraus. Quer descer os degraus. Chama de hora que tu é estranha demais. Porque assim, Deus abre o leque Aleluia. de uma forma
que eu digo, Senhor, eu não mereço. Deus faz umas coisas que a gente vai dizer assim, então deixa Deus, a gente trava. A primeira vez que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu ficava assim, o povo caindo do lado, mistério, a igreja pegando fogo, porque eu sou dessas, eu gosto do pentecostal, eu gosto do que tem no céu. Amém. E eu ficava, não, Senhor, não quero cair, não quero cair. Meu medo era de cair, não quero cair, não quero cair, não quero cair. Meu medo era de cair. Oh, como Deus ouviu. Quando eu acordei, eu já estava falando em mistério, deitado no chão, com os olhos desse tamanho, chorando, sem entender nada. Entendeu? Dá lugar. Aleluia. Senhor, estou aqui, me enche. Eu não mereço, mas eu quero fazer parte. Eu não quero só pregar em teu nome, eu não quero só fazer maravilha em teu nome, eu não quero só curar em teu nome, eu não quero só fazer milagre no teu nome, eu quero viver a tua presença. Quando Deus encontra alguém que se dedica, Ele investe o reino na pessoa. Ele investe tudo que o reino tem. Agora, se você faz parte dessa geração mais nova, gosto de uns recortes no TikTok, né, do negócio aí. Essa pregação que eu trouxe não foi pra você. Eu sou daquelas da velha guarda. Aleluia. Aleluia. Quando eu me converti, eu não perdi um culto. Era a segunda, era a terça, era culto eu só não podia ir no culto dos homens, né, que era o pastor e os irmãos. Mas eu ia no culto das mulheres, o culto da família, o culto das crianças, o culto dos jovens, tudo eu tava. Era de tarde, às vezes eu tirava uma hora do trabalho para poder ir. Tarde da adoração, tarde da bênção, e era milagre. Amém. Sabe por que eu tinha prazer de estar na igreja? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Amém. Porque tinha poder de Deus. Hoje a gente precisa da manifestação de um som, de um louvor, de uma luz, sei lá. Você não veio aqui para isso. Você veio buscar o que você quer receber do céu. Por isso que eu estou falando, acorda, desperta. Acorda, desperta. Para de querer esperar tudo do pregador. Começa com você aí. Senhor, eu quero chegar lá falando em mistério, me batizando na porta. Senhor, me enche. Eu quero começar a ver o inverno, eu quero começar a ver o céu. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Envia-me a mim. Entendeu? Para a gente receber uma pregação dessa, a gente tem que gastar 50 horas de joelho no mínimo. Porque quando desce, Deus tem que soprar a vida, para a palavra ganhar vida. Aleluia. Uma palavra dessa para ser ministrada. São dezenas de horas de joelho. Foram dias de joelho. Senhor, que haja milagre aqui hoje. Hoje foi diferente. Foi ou não foi? Já está sendo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Já está sendo diferente. Aleluia. Eu cheguei aqui, cheguei aqui cedo. Dobrei o joelho. Já vim de casa orando. Eu já tenho uns 3 dias que eu estou ligada nessa palavra, comendo, mastigando, pedindo ao Senhor, Pai, porque não adianta eu pregar aqui embora. Qual é o efeito que ela vai fazer? Eu quero ver vocês daqui cheios. Vocês saírem daqui cheios do Espírito Santo. Não é possesso não, porque quando a pessoa é possessa, o Espírito vai embora. É cheios mesmo, inundadas do Espírito do Senhor. Para que haja transformação na sua vida. Não é apenas um culto de emoção, mas um culto de transformação. Um culto onde a presença do Senhor ainda se manifesta. Ainda tem gente que prega a palavra de verdade. Ainda tem gente que anseia o céu. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Então é Deus que dá o sopro de vida em cada ministração. Aleluia. Então eu desejo que você nessa noite seja um instrumento na palma das mãos do Senhor. E se você quer ser um instrumento, essa palavra é para você. O Senhor está voltando, o Senhor está voltando. E Deus não quer perder milhões de almas que estão por aí. Eu disse, Senhor, me dá Paulos nesse culto, eu quero Paulos. Aleluia. Mulheres que queiram, almejam a unção que o Senhor derramou sobre ele. Homens que queiram, almejam a unção que derramou. Mas sai do sofá, sai da TV, sai do celular, vai orar. Porque você não recebe se você não buscar. O dinheiro não cai na sua conta se você não levantar para trabalhar. Você não liga na farmácia para o remédio chegar se você não pegar o telefone e ligar, ou pegar o seu carro e comprar, ou ir a pé e comprar. Tem que se mexer. A igreja tem que se movimentar. A igreja está parada, está no sono da indolência. A igreja precisa despertar. Nada do céu é de graça. Nada, tudo é por esforço. Sobe monte, vai pro teu quarto, fecha a tua porta. Minha filha, olha, eu vou orar aqui. Enquanto eu estiver nesse quarto, o mundo pode cair. Não quero saber. Aleluia. Meu filho, eu vou orar. Quando entrar no... vou orar. Quando eu digo vou orar, lá em casa cachorro grita, portão bate.
nem escuto, eu nem Aleluia. vejo. Que eu já boto o louvor no 12 e Edgar já nem entra, porque ele já sabe. Aleluia. As pessoas precisam saber que você tem um ritmo de oração, para que quando você entrar elas possam respeitar. E naquele momento você ser cheio. Porque não adianta você querer almejar sem você dar nada. Porque com o céu é assim, eu peço, eu entrego e eu recebo. Aleluia. Bendito seja Glória a Deus. Aleluia. Aí tem gente que está vivendo milagre, recebendo milagre e não quer nada do céu. Não está vivendo as coisas do céu, não existe, gente. A igreja que eu conheço, a palavra que eu conheço, ela vive a palavra. Ela tem dons, tem sonho, tem revelação, tem profecia. Tem criança falando em mistério, tem criança vivendo a palavra. Glória a Deus. Mas a gente está perdendo tempo ensinando outras coisas, dando prioridade a outras coisas. E o Senhor está nos despertando nessa noite. É tempo de avivamento em cada um individual. Aleluia. Se eu quero avivamento, você quer, você tem que buscar. Deus quer dar, Deus quer derramar, está de graça, não Aleluia. precisa de muito. Só diz, Senhor, eu estou disponível, eu quero, então derrama, abre sua mente e seu coração. Não olha para a direita nem para a esquerda. O problema é que a gente fica preocupado com o que os outros vão falar da nossa vida. O que as pessoas falam da minha vida não paga minhas contas, não põe comida na minha mesa, não me veste, não me calça. Glória, glória. Porque eu não trabalho para eles, eu trabalho com a carteira assinada do RH do céu. Aleluia. Glória Quem a achar Deus. ruim vai reclamar lá. Aleluia. Para ele, que foi ele que me levantou e me chamou. É assim que você tem que se posicionar. Com identidade de filho, de servo, de serva que você é. Não, qualquer coisa está abalado, qualquer coisa está morrendo. Ai meu Deus, ai, reclamando. Não. Chega de você estar no evangelho periférico. É noite de avivamento. É noite de revelação. Deus vai derramar o seu espírito nessa noite. Deus vai fazer algo grande aqui. Se prepare, porque o Espírito do Senhor está se movendo em nosso meio. O Espírito do Senhor está se movendo nesse lugar. E quem estiver ligado aí também vai receber. Porque o Senhor vai entrar nessa... O Senhor já está trabalhando. Tem anjos aqui. Tem anjos aqui. Abre a mente e o coração. Não precisa olhar para mim nada. Só levante o seu coração ao céu e diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu me candidato a essa vaga, Senhor. Eu me candidato a essa vaga. Eu quero, Jesus, eu quero. Vai dando glória. 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 Vocês ficam com a cara que parece tão triste, tão pesado. Vai dando glória, 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 glória. Abra a boca de vocês, comece a adorar. Comece a adorar o Senhor. Adore, adore, adore. O Senhor está na casa. Diga para Ele que você quer, que você o almeja, que você o ama. Senhor, eu quero esse vento impetuoso que desceu lá em Atos. Senhor, capítulo 2. Senhor, Atos. Pai, em nome de Jesus, aonde o Senhor vem com o derramamento do Espírito Santo, como um vento impetuoso, aonde o Senhor derramou, Pai, batismo com o teu Espírito Santo. Muitos pensavam que outros estavam embriagados, mas a tua palavra se cumpriu, a tua palavra se manifestou. Então estavam todos congregados como nós estamos aqui. E eu quero declarar na sua vida nessa noite que o mesmo Espírito de Atos dos Apóstolos que batizou os discípulos com o Espírito Santo veio batizar vocês nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja dons, não importa, porque tinha muita gente no mesmo ambiente, só alguns receberam. Por quê? Porque estavam olhando para o que não era para olhar. Você tem que olhar para o alto, para receber do alto, para viver do alto, para ser cheio do alto. Aleluia. Glória, glória. Bendito seja Deus. Paulo era um homem que carregava cicatrizes no corpo, espinhos na carne. E eu fiquei curiosa. Pra mim, por gentileza. Estudando sobre um pouco Paulo, a palavra vai dizer que Paulo teve encontro com um jovem numa embarcação, historicamente falando. E é um jovem que ouvia Paulo pregar, jovem que ouvia Paulo ministrar a palavra. E ele encontra o cara, o grande homem de Deus, o preletor, aonde ele via as manifestações do Espírito Santo. E Paulo começa a perguntar: como que está a igreja? Como que está a igreja? Como que está? Aí o rapaz, feliz, e diz:
Nós temos igreja esparramada por toda a Ásia. Nós temos igreja em todos os lugares. Aí Paulo olha para ele e pergunta: você não entendeu a minha pergunta? Vou perguntar de novo. Como está a igreja de Corinto? Ele: agora eu entendi. A igreja faz a obra social, cuidamos de muitos órfãos, de muitas viúvas. Estamos praticando a verdadeira religião. Paulo insiste: como está a igreja? Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo é obrigado a explicar. Igreja, gente, não é organização. Organização, as paredes, CNPJ, conta bancária, banco, tudo isso aqui é frio. Isso enche os olhos. E Paulo não estava perguntando da organização. Paulo estava perguntando do organismo vivo. Aleluia. Glória. Aquele que sente, aquele que é cheio. Como é que está a igreja? Aí o rapaz começa a abrir a boca e diz: verdadeiramente aquela igreja que o Senhor conheceu não existe mais. Aonde todos eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Não existe mais. A igreja não tem mais status de crente. Os crentes amadureceram demais. Não quero mais ser menino, não quero gritar, não quero pular. Tolhem o Espírito Santo. Querem mandar no Espírito de Deus. Querem ensinar Deus a trabalhar. Eu não grito mais, eu não pulo mais. Só me dá lugar, filho. Eu não quero nem saber onde é que eu estou. Eu pulo, eu grito, eu dou lugar. Eu quero é ser cheia. Porque cada vez que o Senhor me visita, eu sou transformada. Eu sou renovada. Aí a gente vai abrindo concessões. Aí Paulo puxa a língua do rapaz. Nós vamos demorar um pouquinho, tá? Quem quiser ter liberdade, né? Fica à vontade. Mas hoje nós vamos demorar só um. Eu preciso entregar para vocês. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que o rapaz começa a falar para Paulo o motivo real do que está acontecendo. Que ela não tinha mais vida, só tinha estrutura. É o que acontece hoje. Então o apóstolo Paulo começa a falar com a igreja de Corinto. Não vamos nos escandalizar, tá? Ouve-se por aí, capítulo 5, que entre vocês existe imoralidade. Que existe entre imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que pecado sério. Um jovem estava dormindo com a mulher do seu pai. Aí você pode perguntar: mas bispo, não seria incesto? Seria se ela fosse mãe. Mas o homem se casou novamente com uma mulher mais jovem. E ela não era a mãe biológica dele. Era apenas a mulher de seu pai. E havia um pecado grosseiro, nojento, fedido dentro da igreja. Aleluia. Só que ninguém tinha coragem de falar. Ninguém quis sanar. Aí Paulo diz assim: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês. Porque, gente, não é errado, vamos dizer assim, não é feio pecar. Feio é você continuar pecando. Sabe por que muitas das vezes a gente pega, coloca alguém no banco? Ninguém precisa saber o que está acontecendo, mas a pessoa vai entender que a pessoa está sendo disciplinada, está fazendo errado. Tira, conversa, vai atrás, tenta resolver, diz que o pecado está fedendo. Não adianta. Tem gente que vira a cara para mim aqui: não vai subir no altar. Não sobe, não vai. Não vai. Eu sei o preço que eu pago. Aleluia, glória. Pra estar aqui eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas se eu posso resistir, você também pode. Aleluia. Se eu posso dizer não, você também pode. Se eu posso fugir, você também pode. Aleluia, glória. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Então não venha com desculpa, porque você é usado. Não. Aleluia. Eu aprendi a dizer não. E quando eu não dou conta, eu fujo, como a palavra me ensina. Fugir da aparência do mal, e ela fugirá de vós. Bendito seja Deus. E ninguém tem coragem de chamar um menino para conversar. Ninguém tem coragem de chamar o pai. Ninguém tem coragem de disciplinar.
por causa do financeiro. O homem era o empresário da época. E sacrificar o espiritual de uma igreja. Pode ter pouco, mas vai estar todo mundo andando. Aleluia. Glória a É Deus. poucos, porque ninguém mesmo hoje quer servir a Deus direito. É verdade. Quer servir, quer esconder pecado, não vai. Você pode vir aqui sentar, sair daqui, você ir para um motel, daqui você traz sua mulher, traz seu marido, fazer o que você quiser. Mas para estar na comissão de frente e dizer que você não foi tratado, não, porque eu confesso. Eu falo por ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque se Deus colocou um cajado na mão, Ele sabe por que Ele colocou. verdade. Você não precisa expor ninguém, mas você vai ter que tratar o assunto. Vai ter que começar a tirar o pecado. Vai ter que começar a tirar o fedor para começar. Porque senão a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aí uma que era para ser bênção começa a ser maldição. É verdade. Ninguém queria disciplinar. E aí você imagina uma igreja daquela época. Uma igreja onde que era cheia do Espírito Santo. E a gente compreende que o Espírito Santo não desce em qualquer lugar de qualquer maneira. Amém, Jesus. Eu creio. Aí você está derramando meia dúzia de lágrimas. Me desculpe aos sensíveis. Aí você diz, eu estou cheio do Espírito Santo. A graça que não te transforma, ela não te salva. Não confunda sua alma com seu espírito. Não, bispo, mas eu já chorei aqui. Você chora aqui dentro. Se brincar, daqui a pouco você chora. Eu vou falar. Dentro de um motel. Você chora ouvindo sertanejo. Você chora ouvindo propaganda de manteiga. Você chora vendo filme. Se Paulo está dizendo que Deus vai me dar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Aí você está dizendo para mim que você chora, você está cheio do Espírito Santo. Eu tenho algo para falar para você. Você sabe como é que eu estou firmada em Deus até hoje? Até hoje. Não sei amanhã, até hoje. Sabe como é que meus pés estão encimentados? Porque meus pés não estão fixos, eles estão encimentados na rocha. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bispo, que cimento é esse? Jejum, oração, louvor, evangelização. Porque tem gente que vem para a igreja, diz que é da igreja e não consegue dizer uma parte do Senhor. Aleluia. Não consegue falar que Jesus é bom para ninguém. Aleluia. Evangelização. Sabe qual foi a minha primeira evangelização? Ninguém me pediu. Lá, eu não sei se ainda existe. Mas tem um hospital lá, tinha um hospital na época que ele cuidava de tratar só de quem era portador de HIV. Então todo sábado eu falei com a equipe médica, falei com as enfermeiras, só com o pessoal que não tinha mais risco, mas eles estavam em tratamento. Quando eu entrei naquele lugar, era pior do que qualquer, não sei nem falar. Dor. As pessoas eram esquecidas, jogadas, rejeitadas. Eu ouvi de médico dizer, o que mata aqui não é a doença, é a rejeição. As pessoas colocam, eu ajudava uma velhinha toda tarde, de sábado que eu estava lá, a gente mudava ela de lugar. Porque eles faziam rodízio, né, dos quartos, limpando, e às vezes ela ficava no sol, chegava lá, ela estava no sol. Aí levava lençol, toalha, roupa, tudo que eles podiam comer e beber, cada sábado eu ia numa aula. Aleluia, Senhor. Eu vivi isso humanamente. Nós precisamos sair da zona de conforto, de ficar falando sem fazer. A gente precisa sair desse evangelho frio e começar a ter empatia, começar a botar a mão na massa, começar a engrossar o couro. Vem luta, vem batalha, vem guerra, mas você vai ficar de pé porque Deus vai vencer por você. Bendito seja Deus. Nós somos cristãos por um sangue, acostumado a comer tutano do céu. Não é essas conversinhas meia boca, não. Esse evangelho é algodão doce que não existe. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter perda, vai enterrar alguém, vai perder alguém, vai ser escorraçado, vai ser caluniado, difamado, mas te põe de pé. Há um Deus que te justifica, há um Deus que cuida de você. Ah, mas meu pai, minha mãe, você tem Deus. Em nome de Jesus, eu creio. A palavra do Senhor não mente, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Então vem, Senhor, não me abandone, então me usa, me usa. Sabe qual a forma que eu encontrei de calar a boca de quem não gosta, de calar a boca de quem fala mal? É ver Deus me usando da melhor forma, é ver Deus fazendo algo na minha vida, é eu caminhando cada vez mais na presença do Senhor. Aleluia. A gente quer um motivo para parar. Aleluia. A gente quer um motivo para parar. E Deus está dizendo, não é hora de parar. Não é hora, nós temos que avançar. Bota
Bota cimento nesse pé. Cimenta esse pé com louvor. Começa a tirar os pecados de estimação. Tira a mentira da boca. A dúvida do coração. Deus não trabalha na dúvida. E eu não era nem tão crente. Eu vi o povo evangelizando, eu tinha vergonha de andar. Porque o povo diferente. Eu usava calça jeans, blusinha, sainha. E o povo tudo com os vestidão, com as saionas. Eu ficava com vergonha, porque eu era diferente. Quem dizia? Quem diria? Que Deus ia pegar aquela menina daquele jeito. Que falava tudo até de bocuda. Grossa. E Deus pegar e moer. E fazer um vaso novo. Se Ele fez comigo, Ele faz com você. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Chegar aqui não é difícil. O difícil é permanecer. Aleluia. Porque eu olhando para os pastores que cuidavam de mim na época, eles podiam não ter muito entendimento. Tinha um que ele só me via assim: é crente crua. Ele até hoje, quando ele me vê, quando eu vou em Imperatriz, ele é crente crua. Eu falei: mas o senhor não pede nada. Pra mim, tu pode ser quem for. É a crente crua. Era assim que ele me chamava. Eu dava trabalho demais pra ele. Foi batizada. É, crente crua, dava trabalho. Porque ele dizia: ele me levava pros cultos, pras vigílias. E a esposa dele olhava pra mim e ria. E eu ficava ali com os meninos. Aí o povo falando em mistério. Quando eu começou, acabou, meu filho. Eu não queria perder uma vigília. Eu ia pra monte, era 9 horas da noite, saía 7 horas da manhã. Aleluia. Buscando a Deus, não era para receber revelação, não. Era dobrar o joelho e buscar o Senhor. Aleluia. Jesus, quando subia a monte, ele queria falar com o Pai. Ele queria falar com Deus. É o seu momento com Deus, é sacrifício. Amém, Jesus. Você fica acordado com churrasco, assiste série até 4 horas da manhã, mas para dobrar o joelho. É verdade, Pai. Aleluia. Pode assistir a série, não é ruim não. Mas não troque isso. Não troque a presença do Senhor por isso. Aleluia. Há um choque de gerações. Há um choque. Porque essa geração nova quer transformar o evangelho em outra coisa. Eu vejo tanta coisa quando eu viajo por aí que vocês não têm noção. Gente, uma coisa eu digo pra vocês: nós podemos ser crentes modernos, mas nós não podemos perder a essência. Aleluia. Nós não precisamos ser mundanos. Glória a Deus. Nós podemos ser até pra frente, mas não podemos deixar Jesus para trás. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sair dessa alimentação fast food tem que ser rápido. Se não tiver revelação, se não tiver profecia, eu não vou. Você olhar para a carta de Paulo, se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitas vezes, poucas vezes, os profetas sendo usados na revelação e na profecia. A palavra era de conselho. Aleluia. Era a palavra: Aleluia. conserta, Aleluia. te posiciona, te alinha, Aleluia. arrependam-se. Eis que é chegado o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Arrependam-se. Deus. Então eu estou aqui nessa noite como profeta do Senhor, Aleluia. para dizer que haverá um avivamento na sua vida. Em nome de Jesus. Essa noite será um divisor de águas na sua vida. Amém? Amém. Amém. A porta de entrada para os dons do Espírito Santo chama-se batismo. Estamos quase acabando. Mais uns 10 minutos. Ela é uma chave que abre portas. Você começa aqui e acessa lá. Bendito seja Deus. Amém. O batismo do Espírito Santo é liberado na terra, mas é acessado nas regiões celestiais. Aleluia. Como acessar os dons? Vou falar de novo. Dá glória para cima, que Ele manda glória para baixo. Verdade. Dá aleluia para cima, que Ele manda aleluia para baixo. Enquanto você está glorificando, o céu está abrindo, se movimentando. Amém. E você vai sendo cheio do Espírito Santo. Quando eu fui batizada, eu não sabia depois como fazer. Foi ativado em mim. Aleluia. Porque a gente não esquece. Como é que nós vamos na padaria comprar um pão e esquece de falar português? Não esquece. O negócio é porque a gente fica lá, ó, desativado. Começa, ativa, já está aí dentro. Já pegou. Eu ia para as vigílias, o pastor disse assim: começa, abre a boca. E eu digo: não, ele começa a dar glória, 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 glória. Quando eu vi, eu já estava falando de novo. Aleluia. Glória a Deus. Você está com medo de quê? Se for o diabo, você tem medo. Se for Deus, você não quer dar lugar, como é que vai fazer? Você vai ficar o tempo todo nesse evangelho frouxo? De você depender da oração de alguém, da revelação de alguém, porque você não quer viver o novo com Deus? Verdade, Senhor. Quem acredita em transferência de unção aqui? Eu. O quê? Vou perguntar de novo. Quem acredita em transferência
Eu acredito. Eu creio. Já recebi demais. Em nome de Jesus. Já recebi. Muitas das vezes a pessoa não sabia o que estava entregando, mas eu estava recebendo. Eu sabia o que eu estava recebendo. Amém. Transferência de unção. Mas, bispa, eu entrei aqui no culto. Você tem que entrar no culto. Você entrou na igreja. Tem muita gente que está aqui agora, não entrou no culto, entrou na igreja. Aleluia, Jesus, é verdade. Entrar no culto é diferente. E uma maneira da gente exercer e receber os dons é entrar no culto. É ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Fiquem de Glória a pé. Deus.